Em nome de Jesus, a palavra que eu vou trazer aqui, ela já foi pregada, cantada. Eu estava observando o conjunto da mocidade aqui da vila, quando elas cantaram a história que eu gostaria de passar para você que está em casa. A tempestade que os discípulos sofreram, mas para a felicidade deles, Jesus Cristo estava no lugar. João, no capítulo 6, e o verso de número 16, 17, 18, 19, 20 e 21, do Evangelho segundo escreveu São João, mostra algumas verdades com relação ao mundo em que nós estamos vivendo hoje. E também mostra a solução nos problemas que o mundo também atravessa nos dias de hoje. Por isso, o tema desta passagem bíblica é: Jesus andava ou anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boamente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém. Os irmãos são seus lugares. Nós estamos aqui diante de uma palavra esta que revela algumas situações que você vai concordar comigo, meu caro amigo ouvinte da palavra de Deus. Nós vimos uma passagem nas Escrituras que revela aqui no versículo de número 17 que o momento em que os discípulos estavam navegando era um momento de escuridão. Os discípulos estavam sobre um barco e naquele momento era tarde. Não podiam ver alguma luz, porque a única luz que brilhava ao longe eram as estrelas que cintilavam. Portanto, nós temos aqui uma situação difícil, temerosa, porque os discípulos estavam navegando em meio à escuridão. A escuridão na Bíblia, as trevas na Bíblia, sempre fala das obras dos homens feitas às escondidas, obras estas que são reprovadas por Deus. O momento estava escuro, e nós vimos aqui nesta passagem que o que o apóstolo João queria passar através destas trevas que estavam tomando a cena naquele momento é que os pecadores estão também mergulhados nas trevas do pecado, e a igreja é responsável para advertir a você
para que você se acorde e tome uma atitude de vida, e tome um rumo na vida, e saia dessas trevas e venha a ter um encontro com Jesus Cristo. Porque no versículo de número 17 está escrito: e entrando no barco, passaram para o mar em direção a Cafarnaum, mas tinha um problema grave, estava escuro. E Deus não opera nas... O mundo perdeu, a sociedade perdeu, os que acompanham os ídolos desse mundo perderam. Há poucos dias, uma pista de cinema que passou para a eternidade por causa que foi pegada em uma overdose de drogas e terminou perdendo a sua vida. Esse é o retrato da sociedade perversa que vive mergulhado no pecado em que nós vimos neste mundo. Aquela mulher partiu da ignorância sem ter plena certeza de salvação. Sabe por quê? Porque ela preferiu navegar em um mar de escuridão e não quis dar atenção à voz de Jesus Cristo e à luz celestial. Mas no versículo de número 19, uma maravilhosa coisa começa a descobrir-se naquele mar. Veja, amigos, que o texto bíblico diz que eles estavam navegando na escuridão. E nesse momento eles foram pegados por uma tempestade. Mas, amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, naquele momento de desespero, os discípulos tiveram uma surpreendente descoberta. Eles perceberam que eles, apesar de estarem à deriva, apesar de estarem na escuridão, os discípulos tinham identidade, os discípulos tinham um mestre, os discípulos tinham um Deus, os discípulos tinham o Senhor Jesus Cristo, que batalhava ao seu favor e batalha até hoje em favor da Igreja de Deus. E naquele momento, no versículo de número 19, diz a Bíblia que eles viram o Senhor Jesus Cristo. Amigo, você permanece na ignorância do pecado, a enfermidade sucumbindo o seu corpo físico, porque você está no mar da escuridão. Você está vivendo em um momento de tempestade, mas se você fizer essa descoberta nessa tarde, você vai descobrir que é um Cristo que opera, que é um Cristo que batiza com o Espírito Santo, que é um Cristo que salva, que é um Cristo que luta e defende as nossas causas deste mundo. E diz a Bíblia no verso 19, e tendo navegado os 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco entenderam. Aqui está, amigo, o verdadeiro segredo da felicidade e da vitória das pessoas. A tua vitória, a tua salvação, a resposta para os teus problemas não estão nos teus méritos de vida, mas está na pessoa sacrossanta de Jesus Cristo. Embora a escuridão estava submergindo aqueles discípulos, embora o mar estava ameaçando a vida deles, eles naquele momento tiveram uma descoberta maior de suas vidas, porque em meio à escuridão e à tempestade, Jesus Cristo se revelou e eles viram o Senhor. No momento da visita de Cristo, eles foram tomados por um medo, por um temor, porque estava muito tarde. E as trevas trazem temor à humanidade. As trevas trazem um sentimento de angústia para a humanidade. Mas aqui no verso 19, embora eles tiveram temor, aquele que serve a Deus não permanece no medo. Aquele que serve a Deus não permanece na derrota e nem vive na derrota. Porque quando os discípulos
pensaram que iriam perder a sua vida por causa daquela tempestade e por causa daquela escuridão. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus se revelou a eles e agora o Senhor Jesus Cristo confortou aqueles pobres pecadores dentro daquele barco. Porque quando eles temeram, quando eles tiveram medo, a voz de Cristo soou, a voz de Cristo bradou, e eles compreenderam a voz do Mestre, porque as ovelhas entendem a voz do seu pastor. E Jesus disse para eles: não temas, sou eu. Aleluia! E quando aquela voz chegaram aos ouvidos dos discípulos, eles compreenderam e a esperança brotou em seus corações e eles tiveram certeza de que o ministério iria prosseguir, de que os seus propósitos de vida iriam ser cumpridos, porque a voz de Jesus Cristo foi conhecida. E Jesus naquele momento repreendeu o mar, repreendeu o medo e deu coragem para os seus seguidores. Por isso que a igreja do Senhor não é uma igreja covarde. Querem colocar uma mordaça na boca dos pregadores do Evangelho nesse Brasil. Mas se o inimigo está pensando que vai emudecer a voz da igreja, ele pode bater em retirada para o seu lugar, porque enquanto a igreja estiver na terra, batizada no Espírito Santo, com a unção do Espírito de Deus, o Evangelho será sempre proclamado e a luz permanecerá na igreja de Deus, porque ela é representante do reino de Deus nessa terra. E nesse momento diz a Bíblia que Jesus trouxe aquela palavra de conforto para eles no versículo 20. O Senhor Jesus disse: não temas, sou eu, por que temais? E eu acredito que Tiago, Pedro, Bartolomeu, Tomé, os demais disseram: olha, gente, graças a Deus, porque eu estou ouvindo a voz. A escuridão é medonha, mas eu ouço a voz e eu conheço essa voz. Essa voz é do nosso Mestre. E o maior milagre é que Jesus Cristo estava vindo sobre as águas. As trevas tomavam ao derredor daquele barco, mas aonde Jesus está não fica a treva. Aonde Jesus está não permanece a escuridão. E de repente eles olharam e viram aquele faixa de luz que brilhava e disseram: é o Nazareno, é Jesus Cristo, nós estamos livres dessa tempestade, nós vamos chegar ao nosso destino. E aqui, amados, no verso 21, nós vimos que o Senhor Jesus trouxe para os discípulos uma libertação, não uma libertação pela metade, porque Jesus não faz obra pela metade. Quando Jesus cura completamente. Quando Jesus faz uma obra, ele faz completa. E naquela hora os discípulos tiveram uma libertação completa. Porque no versículo 21 está escrito: então eles de boa mente o receberam. E aqui está o segredo da tua felicidade. É a forma como você está recebendo esta palavra. A igreja aqui está em festa. É o aniversário do círculo de oração dessa igreja Assembleia de Deus. E nós estamos aqui nada mais e nada menos do que oferecendo a você o segredo de ser feliz. Não é nas grandes construções que o Senhor habita. Não é nos grandes santuários, porque dentro dessas paredes construídas de madeira, você entra no mercado e você sai transformado. Dentro dessa casa humilde e simples, ouvindo
eles tinham um compromisso, eles tinham uma missão, mas no avanço da realização desse compromisso, eles tinham uma barreira, a escuridão. Na escuridão, as pessoas não conseguem trabalhar. Na escuridão, as pessoas não conseguem operar alguma obra importante para suas vidas. É necessário que haja luz. E quando Deus, na sua soberania, Ele criou o mundo, Ele disse, haja luz. Em todas as obras que Deus criou, todas elas foram inspecionadas pelo Criador com a expressão. E vendo Deus, se agradou porque achou bom aquilo que Ele fazia. Mas quando Ele criou o espaço sideral, a atmosfera, Deus não pronunciou a palavra bom, porque o inimigo é o ocupante do espaço sideral. Mas Deus é luz. E é necessário que os que seguem a Deus e a sua palavra também vivam sobre esta luz. Porque o cristão, diz a Bíblia, ele é a luz do mundo que ilumina. E quando Jesus Cristo estava permeando a face da terra, diz a Bíblia que por onde ele passava, as pessoas eram atraídas à sua pessoa soberana, porque o mundo em que Jesus veio, o mundo em que Jesus nasceu, estava mergulhado em trevas medonhas. Mas aqueles pecadores, quando estavam no Monte das Oliveiras, eles ouviram uma pregação diferente. Jesus dizendo, bem-aventurado aquele que crê. E quando eles ouviram aquela voz diferente, eles olharam ao cume do monte e viu que uma luz brilhava. E quando a luz brilha, todas as coisas têm um propósito, têm uma razão. Quando a luz brilha, todas as pessoas têm um propósito diante de Deus. É necessário que haja luz. Os discípulos procuraram um momento difícil para a navegação, para passar para o outro lado e atravessar Cafarnaum. Eles foram durante a noite, e a noite fala de dificuldade, a noite fala de iniquidade, a noite fala de pecado, mas diz a palavra de Deus que naquele momento, aqui no versículo 18, aqueles discípulos estavam passando por um grande perigo, evidentemente, porque não havia um farol como hoje, não havia uma torre que pudesse refletir uma luz para que eles tivessem um rumo a seguir. Mas, amados, o versículo 18 diz que o mar se levantou porque um grande vento assoprava aquele mar. Agora imagine, primeiro eles estavam navegando na escuridão. Segundo, além da escuridão, eles estavam sofrendo o impacto de um mar furioso. A vida daquelas pessoas estava em perigo. Nós estamos vivendo em uma sociedade, infelizmente, mergulhada na escuridão da ignorância com relação a Deus, a palavra e a salvação. Mas enquanto